Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje celebramos a Ascensão do Senhor, transferida da quinta-feira passada para este domingo. A primeira leitura narra a Ascensão do Senhor segundo São Lucas nos Atos dos Apóstolos. O Senhor mandou que os discípulos não se afastassem de Jerusalém até que recebessem a força do alto, até serem batizados com o Espírito Santo. E depois disso, deu a ordem de eles serem testemunhas de Jesus em toda parte, a começar por Jerusalém, a Judéia e a Samaria, e foi levado aos céus. Depois que os apóstolos viram Jesus subir aos céus e começaram a olhar para o alto, 2 anjos vestidos de branco desceram para dizer que aquele Jesus que havia sido arrebatado deles descerá, como viram partir. Ou seja, os anjos querem dizer, é hora de preparar-se para a vinda do Senhor. É hora de nós, pela evangelização, prepararmos o mundo para o Senhor que vem, e pela conversão nossa, prepararmos a nós mesmos. Primeiro a nossa conversão, depois a evangelização do mundo. O Salmo 46 fala que o Senhor subiu ao toque da trombeta e todos os povos são chamados a aclamar o Senhor, a gritar aclamações de alegria, não só os judeus, porque a ascensão do Senhor é um fato universal. É um fato que diz respeito a todas as nações, a toda a criatura. O Senhor subiu e sentou-se onde? Sentou-se à direita do Pai. É o que nos diz aqui a carta aos Efésios. Este mistério é tão grande que São Paulo roga ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos dê um espírito de sabedoria, que nos faça conhecer, que Ele abra o nosso coração à sua luz, para que saibamos 3 coisas. A esperança que a nossa vocação nos dá. Nós esperamos o céu, nós veremos a Deus face a face, e nós um dia ressuscitaremos com um corpo glorioso, com a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos. Como a nossa glória, desculpe a redundância, será gloriosa. E como é grande o poder de Deus. O poder de Deus é tão grande que Ele ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus e submeteu tudo o que há ao poder de seu Filho. Toda autoridade, poder, soberania, qualquer título que se possa nomear neste mundo ou no mundo futuro, tudo isso está submisso a Cristo. Ele o pôs tudo debaixo de seus pés e fez dele a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. O Senhor, portanto, nos céus, à direita do Pai, é a manifestação máxima do poder de Deus. E o que Ele fez com Cristo, pretende fazer conosco também. No Apocalipse, Jesus, sentado no trono, à direita do Pai, diz que o vencedor também se sentará no trono com Ele. Um trono de vitória. Um trono de poder, vitória sobre as tentações, poder sobre as inclinações malignas. O Evangelho traz hoje, segundo São Marcos, a narrativa da ascensão do Senhor. Jesus mandou os 11 discípulos: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Ele deu agora as condições para a salvação. Deu também a garantia de que haveria sinais, milagres, para aqueles que crescem. E depois disso ele foi elevado aos céus e sentou-se à direita de Deus. E os discípulos então saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Sentado à direita de Deus. É uma elevação muito grande. A gente lembra na passagem de Daniel, em que alguém como filho do homem foi elevado diante do ancião de muitos dias. É filho do homem, logo é frágil como nós, é homem, mas está no nível da divindade. É um homem-Deus.
Não existe um anjo-Deus, mas existe um homem-Deus. Deus se fez homem para ser adorado pelos anjos. Isto é um mistério do amor de Deus por nós. Quando celebramos a Ascensão, somos convidados a dirigir os nossos corações ao alto e a colocar nossos tesouros no céu, onde estão as verdadeiras riquezas, que os ladrões não cavam, não roubam e que a ferrugem e a traça não corroem. Se estamos aqui, estamos como caminheiros, como viajantes, mas não podemos nos deter nesta paisagem como se ela fosse o nosso fim. Isto aqui é uma paisagem que passa. O céu é invisível, mas é para lá que nós vamos. E vamos guiados pela fé e pela esperança. A gente espera aquilo que não encontrou ainda e crê naquilo que não se vê. Os pagãos são chamados aqueles que não têm esperança, por São Paulo. Nós esperamos. Nós, enquanto estamos aqui neste mundo, que é chamado pela Salve Rainha de Vale de Lágrimas, choramos, como Jesus chorou e Maria Santíssima também. Mas não nos desesperamos quando vemos a morte dos outros ou quando vemos nos aproximar a nossa própria morte. O nosso destino está reservado. Como disse Jesus certa vez aos apóstolos, vossos nomes estão inscritos nos céus, e é por isso que vós deveis alegrar-vos. E em outra ocasião, eu vou, mas vou preparar-vos um lugar, e depois voltarei para vos buscar, para que onde eu estou, vós estejais comigo. Na carta aos Colossenses, que nós não lemos hoje, há uma passagem muito importante sobre a ascensão. Se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Procurai as coisas celestes e não as terrestres, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O batismo para nós foi uma morte, e a nossa vida que existe está oculta. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então sereis manifestados com Ele em glória. Por enquanto, deixai tudo aquilo que pertence à terra. E São Paulo dá uma lista: ambições, desejos maus e a avareza, que é uma idolatria. Tais coisas atraem a ira de Deus sobre os desobedientes. Deixando estas coisas da terra, que só têm valor enquanto nos levam para o céu, fixemos os nossos olhos naquilo que nos foi prometido. Quem tem esperança não sucumbe diante das provações. A esperança é comparada com uma âncora que mantém o navio firme, mesmo que o mar esteja querendo carregá-lo. Maria Santíssima teve uma grande esperança, uma fé firmíssima, quando presenciou a morte de seu filho de pé e quando não esteve presente no sepulcro para procurar entre os mortos o vivo. Quando Jesus, seu filho, subiu aos céus, ela não considerou isto uma perda, mas esteve com os apóstolos em Jerusalém, no cenáculo, esperando com eles a vinda do Espírito Santo. E é o que nós devemos fazer também. O Senhor subiu aos céus para nos encher dos dons do Espírito Santo, o Espírito prometido pelo Pai. E nós temos esses dias entre a Ascensão e Pentecostes para rogar que o Espírito Santo venha sobre nós. E devemos rezar pela vinda dele, unânimes, perseverantes, em oração e com Maria. É assim que a Bíblia nos diz que os apóstolos ficaram em Jerusalém, até serem repletos daquelas chamas ardentes. Que Maria Santíssima, que sempre foi tão cheia do Espírito Santo e tão dócil a ele, e o seu castíssimo esposo São José nos façam entender e nos façam pôr em prática todas as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.